Dona Beatriz, 72 anos, sentada na varanda de sua casa, observava o pôr do sol com um nó na garganta que parecia nunca se desfazer. Durante toda a sua vida, ela correra atrás de amor e aprovação nos lugares mais improváveis. Em pessoas que mal notavam sua presença, em filhos que só ligavam quando precisavam de algo, em amigos que desapareciam quando ela mais necessitava. Seus dias eram gastos tentando ser indispensável, fazendo de tudo para que os outros a enxergassem, para que finalmente dissessem que ela era importante, que era amada, que tinha valor. Mas quanto mais ela se esforçava, mais se sentia invisível. Era como gritar em um vazio que nunca respondia, como estender as mãos para abraços que nunca vinham. E ali, aos 72 anos, cansada e exausta de tanto mendigar migalhas de afeto, ela finalmente se perguntou: por que eu nunca fui suficiente para mim mesma? Por que sempre precisei que outros me validassem para sentir que minha vida tinha sentido? Se você se identifica com a história de Dona Beatriz, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Naquela tarde silenciosa, enquanto as cores do céu se transformavam em tons de laranja e rosa, Dona Beatriz sentiu algo diferente dentro do peito. Não era apenas tristeza ou solidão, era um despertar doloroso, uma consciência aguda de que havia desperdiçado décadas da sua vida esperando ser vista por pessoas que nunca tiveram olhos para ela. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de reconhecimento, de luto por todo o tempo perdido, por todas as vezes que ignorou suas próprias necessidades para atender as de outros que nem ao menos agradeciam. E no fundo daquele choro, uma voz pequenina começava a sussurrar algo que ela nunca ousara ouvir. E se você parasse de buscar amor lá fora e começasse a se amar primeiro? A vida de Dona Beatriz sempre fora marcada por um padrão doloroso. Desde criança, aprendeu que precisava ser útil, conveniente, prestativa para ser amada. Sua mãe, mulher dura e ocupada, só lhe dava atenção quando ela ajudava nas tarefas domésticas. Seu pai, distante e severo, apenas a notava quando ela trazia boas notas da escola. Cresceu acreditando que amor era algo que se conquistava através de sacrifício e utilidade, não algo que se recebia simplesmente por existir. Casou-se jovem com um homem que parecia prometedor, mas que logo revelou ser emocionalmente ausente. Durante 35 anos de casamento, ela se desdobrou em 1000 para fazê-lo feliz, para ser a esposa perfeita, para manter a família unida. Mas ele nunca a viu de verdade. Nunca perguntou sobre seus sonhos, seus medos, suas vontades. Para ele, ela era uma função, não uma pessoa com alma própria. Depois que ele faleceu há 7 anos, Dona Beatriz pensou que finalmente teria paz. Mas o vazio que sentiu foi ainda maior, porque percebeu que havia dedicado toda a sua vida a alguém que nunca retribuiu o amor da forma que ela merecia. E o pior, ela continuou o mesmo padrão com os filhos, com os amigos, com todos ao seu redor. Tornara-se a pessoa que todos procuravam quando precisavam de ajuda, mas que ninguém buscava apenas para estar junto, para perguntar como ela estava de verdade. Era a primeira a oferecer apoio nas crises alheias, mas quando ela enfrentava suas próprias tempestades, o telefone permanecia mudo. Gastava suas economias ajudando filhos adultos que desperdiçavam dinheiro, mas nunca investia em si mesma. Cancelava compromissos pessoais para estar disponível para os outros, mas eles raramente faziam o mesmo por ela. E naquele dia, na varanda, aos 72 anos, ela finalmente enxergou o padrão cruel que governara toda a sua existência. Ela buscava amor incansavelmente em pessoas cegas para sua presença, enquanto negava a si mesma o único amor que realmente podia controlar, o amor próprio. Nos dias que se seguiram àquela revelação na varanda, Dona Beatriz sentiu-se estranhamente paralisada. Era como se tivesse acordado de um sonho de décadas e agora não soubesse mais quem era ou o que fazer. Sempre definira sua identidade através de sua utilidade para os outros. Era mãe, era amiga prestativa, era a pessoa que resolvia problemas alheios. Mas quem era Beatriz, a mulher por trás de todos esses papéis? O que ela gostava? O que a fazia feliz? Que sonhos tinha enterrado sob camadas e mais camadas de sacrifícios não reconhecidos?
Sentou-se na mesma poltrona onde passara incontáveis noites esperando que os filhos ligassem, onde aguardara visitas que nunca vieram e pela primeira vez em décadas fez uma pergunta diferente. O que eu quero para a minha vida? A pergunta ecoou pelo silêncio da casa vazia, carregando consigo anos de abnegação e esquecimento de si mesma. Naquele momento de vulnerabilidade profunda, Dona Beatriz fez algo que não fazia há muito tempo. Orou com total honestidade. Não pediu que Deus mudasse as pessoas ao seu redor, não suplicou por mais amor dos filhos ou reconhecimento dos amigos. Em vez disso, com a voz trêmula e o coração partido, ela disse: Senhor, eu me perdi tentando ser amada por pessoas que não conseguem me ver. Ensinei-me a ser pequena, invisível, conveniente, mas sei que o Senhor não me criou para viver mendigando afeto. Me ajude a me encontrar novamente, me ensine a me amar como o Senhor me ama, sem condições, sem precisar provar nada, sem precisar ser útil o tempo todo. Me ensine a me escolher, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. Aquela oração marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, ela não estava pedindo para mudar as circunstâncias externas, mas para transformar algo interno. E Deus, que sempre estivera ali esperando que ela olhasse para dentro em vez de para fora, começou a responder de formas surpreendentes e libertadoras. A transformação começou com pequenas decisões. Dona Beatriz começou a dizer não, uma palavra que raramente usara em toda a vida. Quando um filho ligou pedindo dinheiro emprestado pela terceira vez no mês, ela respirou fundo e disse: Não, desta vez não. Você precisa aprender a se organizar sozinho. Do outro lado da linha, houve silêncio chocado, seguido de tentativas de manipulação emocional. Mas ela manteve-se firme e, ao desligar o telefone, sentiu algo estranho e maravilhoso. Sentiu-se leve. Não estava sendo egoísta, estava sendo honesta. Estava reconhecendo que suas necessidades também importavam, que sua paz também tinha valor. Nos dias seguintes, começou a fazer outras escolhas diferentes. Cancelou o almoço mensal com amigas que só falavam de si mesmas e nunca perguntavam sobre sua vida. Parou de atender ligações a qualquer hora do dia ou da noite, como se fosse um serviço de emergência emocional gratuito. E pela primeira vez em décadas, começou a investir tempo e dinheiro em si mesma. Inscreveu-se em um curso de jardinagem que sempre quisera fazer, comprou tintas e telas para explorar o talento artístico que guardava desde jovem, começou a caminhar todas as manhãs, não porque alguém recomendou, mas porque ela gostava de sentir o sol no rosto e o vento nos cabelos. Cada ação era um ato de escolha própria, uma forma de dizer para si mesma: você importa. Seus desejos são válidos, sua felicidade não depende da aprovação de ninguém. E quanto mais ela fazia essas escolhas, mais se reconectava com partes de si que havia enterrado há muito tempo. Descobriu que gostava de música clássica, que adorava ler poesia, que sentia paz ao cuidar de plantas. Eram coisas simples, mas profundamente significativas, porque eram dela, escolhidas por ela, para ela. E Deus estava ali em cada descoberta, sussurrando verdades que ela precisava ouvir. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi digna de amor. Você não precisa se diminuir para caber no coração de ninguém. A mudança não passou despercebida. Os filhos, acostumados com uma mãe sempre disponível e complacente, ficaram confusos e até irritados. Mãe, você está diferente. O que está acontecendo? Um deles perguntou com certo tom de acusação, como se ela estivesse cometendo algum crime ao cuidar de si mesma. Dona Beatriz respirou fundo e, com uma calma que surpreendeu até a ela mesma, respondeu: O que está acontecendo é que eu estou aprendendo a me amar. Passei a vida inteira buscando amor e validação em vocês, em outras pessoas, esquecendo que eu também merecia meu próprio afeto. Não estou deixando de amá-los, estou apenas começando a me incluir nesse amor. A conversa foi desconfortável, cheia de silêncios tensos e defesas feridas, mas também foi necessária. Pela primeira vez, ela estava estabelecendo limites saudáveis, não por raiva ou ressentimento, mas por amor próprio e respeito à sua própria humanidade. Algumas amizades se afastaram, aquelas que só existiam porque ela era conveniente, porque estava sempre disponível para ouvir, aconselhar, ajudar, sem nunca receber nada em troca. E embora doesse ver pessoas se afastando, Dona Beatriz percebeu algo libertador.
Era melhor estar sozinha do que estar cercada de gente que não havia de verdade. O vazio que ficou não era pior do que o vazio que sempre sentira, mesmo estando rodeada de pessoas. Pelo menos agora, quando estava sozinha, estava em sua própria companhia e estava aprendendo que sua companhia era boa, era valiosa, era suficiente. Começou a aproveitar os momentos de solidão não como punição ou abandono, mas como oportunidades de autoconhecimento e crescimento. Lia livros que sempre quis ler, assistia filmes que gostava, cozinhava refeições especiais só para ela. Cada gesto era uma forma de dizer: eu me vejo, eu me valorizo, eu me escolho. Certa manhã, durante sua caminhada diária, Dona Beatriz teve um encontro inesperado. Sentou-se em um banco do parque para descansar e uma mulher mais jovem, talvez na casa dos 50, sentou-se ao lado. Trocaram sorrisos educados e então a mulher, com os olhos marejados, começou a falar. Desculpe incomodar, mas eu preciso desabafar com alguém. Minha filha acabou de me dizer que não quer que eu visite tanto, que preciso ter minha própria vida. E eu não sei o que fazer. Eu dediquei tudo a ela e agora me sinto completamente perdida. Dona Beatriz ouviu com atenção e, quando a mulher terminou, sorriu com ternura e disse: eu entendo exatamente como você se sente. Eu passei a vida inteira me dedicando aos outros, esperando que isso me fizesse sentir amada e necessária. Mas recentemente aprendi algo. Quando buscamos nossa identidade e nosso valor apenas nos outros, ficamos reféns das escolhas e disponibilidades deles. Precisamos nos escolher primeiro, não por egoísmo, mas porque somos dignas de nosso próprio amor. As duas conversaram por mais de 1 hora e Dona Beatriz compartilhou sua jornada de autodescoberta. A mulher mais jovem chorou, agradeceu, abraçou-a longamente. Você não sabe o quanto precisava ouvir isso hoje, disse entre lágrimas. E Dona Beatriz percebeu algo profundo. Sua dor, sua jornada, suas lições aprendidas não eram apenas para ela. Deus estava transformando seus anos de sofrimento em sabedoria que podia ajudar outras mulheres presas no mesmo ciclo destrutivo de buscar amor onde não havia olhos para vê-las. Trocaram contatos e aquele encontro casual no parque tornou-se o início de uma amizade verdadeira. Uma amizade baseada em reciprocidade, respeito mútuo e genuíno interesse uma pela outra. Pela primeira vez em sua vida, Dona Beatriz estava experimentando o que era ter relacionamentos saudáveis, onde ela não precisava se diminuir ou se sacrificar para ser valorizada. E isso mudava tudo. Aos poucos, à medida que Dona Beatriz continuava sua jornada de auto-amor e autocuidado, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas certas começaram a aparecer em sua vida. No curso de jardinagem, conheceu um grupo de mulheres de diferentes idades, todas buscando novos propósitos e paixões. Tornaram-se amigas genuínas, marcavam cafés, visitavam-se, compartilhavam não apenas alegrias, mas também vulnerabilidades. E o mais importante, essas amizades eram equilibradas. Ela não era apenas a que dava, mas também recebia. Não era apenas a que ouvia, mas também era ouvida. Quando teve um dia difícil e ligou para uma dessas novas amigas, a mulher largou o que estava fazendo e foi à sua casa, levando bolo e disposição para ouvir. Dona Beatriz chorou naquele dia, mas não de tristeza, de gratidão. Finalmente, aos 72 anos, estava experimentando o que era ser vista, ser valorizada, ser amada de forma recíproca e genuína. Até seus filhos começaram a mudar, não porque ela pediu ou exigiu, mas porque ela mudou primeiro. Ao estabelecer limites e priorizar seu próprio bem-estar, ela forçou-os a confrontar a forma como a tratavam. Um dos filhos apareceu em sua casa certo dia, não pedindo nada, apenas para conversar. Mãe, eu percebi que sempre a tratei como garantida. Sempre soube que você estaria lá, sempre disponível, sempre disposta a ajudar. Mas nunca parei para perguntar como você estava, o que você precisava, o que a fazia feliz. Me desculpe. Dona Beatriz abraçou o filho, emocionada. Não era o pedido de desculpas que ela precisava. Era o reconhecimento, a visibilidade, o fato de que ele finalmente a enxergava como pessoa completa, não apenas como mãe-função. Aquele momento de conexão real valeu mais do que todas as décadas de sacrifícios não reconhecidos. E ela entendeu uma verdade poderosa. Quando paramos de aceitar migalhas, quando exigimos ser tratados com o respeito que merecemos,
Ou as pessoas aprendem a nos valorizar de verdade, ou elas naturalmente se afastam. E ambos os resultados são vitórias. Em sua nova rotina de alto amor, Dona Beatriz desenvolveu um ritual especial. Todas as manhãs, antes de começar o dia, sentava-se em sua poltrona favorita com uma xícara de café e seu diário. E ali, escrevia uma lista de gratidão, mas não pelos outros, por ela mesma. Hoje sou grata por ter me escolhido ontem, quando disse não àquela solicitação impossível. Hoje sou grata pela coragem de investir em mim mesma. Hoje sou grata por finalmente reconhecer meu próprio valor. Aquele simples exercício diário transformou sua perspectiva completamente. Ela passou de uma mulher que constantemente se sentia inadequada e insuficiente para uma mulher que reconhecia sua própria força, beleza e valor. E em suas orações matinais, conversava com Deus não como alguém pedindo migalhas, mas como filha amada que finalmente entendia seu lugar no coração do Pai. Obrigada, Senhor, por me amar mesmo quando eu não conseguia me amar. Obrigada por esperar pacientemente que eu aprendesse esta lição fundamental. Sua transformação também impactou outras áreas da vida. Começou a se vestir de formas que a faziam sentir bonita, não para impressionar ninguém, mas porque ela merecia se sentir bem consigo mesma. Decorou a casa com coisas que amava, criou um pequeno jardim na varanda, onde passava horas cuidando de cada planta com carinho. Voltou a sonhar, algo que não fazia há décadas. Planejou uma viagem sozinha para um lugar que sempre quis conhecer. Alguns acharam estranho, uma mulher de 72 anos viajando só, mas ela não ligou. Estava aprendendo que a opinião mais importante sobre sua vida era a dela própria e a de Deus. E ambos concordavam. Ela merecia viver plenamente, experimentar alegrias, criar memórias, não apenas existir servindo aos outros. Cada passo nessa nova jornada era uma declaração de amor próprio, uma afirmação de que ela finalmente se via, se valorizava, se escolhia. Hoje, Dona Beatriz é uma mulher radicalmente diferente daquela que sentava na varanda há meses atrás, mendigando amor e reconhecimento de pessoas cegas para sua existência. Ela aprendeu a lição mais importante da vida. Você não pode forçar ninguém a te ver, a te valorizar, a te amar. Mas você pode escolher se ver, se valorizar, se amar. E essa escolha muda absolutamente tudo. Quando você se escolhe, quando reconhece seu próprio valor, quando estabelece limites saudáveis e prioriza seu bem-estar, algo mágico acontece. As pessoas certas entram em sua vida, os relacionamentos tóxicos naturalmente se dissolvem e você finalmente experimenta a paz que sempre buscou nos lugares errados. Ela não está mais esperando que alguém a complete ou a valide. Ela está completa em si mesma, em sua relação com Deus, em sua jornada de autoconhecimento e crescimento. Sua vida não é perfeita. Ainda há dias difíceis, momentos de solidão, desafios a enfrentar. Mas agora ela enfrenta tudo de uma posição de força interior, não de carência desesperada. Sabe que seu valor não depende de quantas pessoas a procuram, de quantos likes recebe, de quanto é útil aos outros. Seu valor é intrínseco, dado por Deus no momento em que foi criada. E essa consciência é libertadora de formas que ela nunca imaginou. Os relacionamentos que permanecem em sua vida agora são genuínos, recíprocos, saudáveis. E ela finalmente entende que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar em companhias que te fazem sentir invisível. Deus estava ali o tempo todo esperando que ela parasse de buscar lá fora o que sempre esteve disponível dentro, o amor incondicional que ele sempre teve por ela e que ela finalmente aprendeu a ter por si mesma. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe como a jornada de se escolher transformou sua vida, ou como você ainda luta para se colocar em primeiro lugar. Lembre-se, você é digna de seu próprio amor. Você é vista por Deus. E quando você se escolhe, o mundo inteiro muda ao seu redor.